Pai do Senhor, gente, hoje vai ser a nossa primeira aula sobre o Novo Testamento e nós vamos estar aí passando durante 5 aulas vou estar passando para vocês aqui o nosso resumo. O pastor Demetrios enviou o material para vocês. Como nesse módulo nós vamos ter 5 aulas, então eu resolvi trazer um panorama um pouco mais histórico para vocês nessa primeira aula, que vai ser muito importante para a gente estar entendendo. Ao decorrer da aula, a gente vai estar explicando um pouquinho melhor sobre isso. E hoje, na nossa primeira aula, a gente vai estar indo na apostila da página 1 até a página 22. Semana que vem, hoje, né, a gente vai estar vendo o contexto histórico. Semana que vem, nós vamos nos focar nos evangelhos. Então, nós vamos ver a missão, a morte e a ressurreição de Jesus. Página 22 até a 45. Nossa terceira aula, nós vamos focar totalmente sobre a igreja primitiva. Vamos ver como que foi o primeiro fundamento da igreja, todo o evangelho, todas as missões, as viagens que foram feitas. E aí, obviamente, falando de viagens, na nossa aula 4, nós vamos passar por todas as epístolas paulinas, páginas 60 a 101, e vamos finalizar com as epístolas gerais e o Apocalipse, né? O livro da Revelação, e aí a gente fecha o Novo Testamento inteiro com essas 5 divisões aí. A gente vai conseguir explanar e explorar bastante cada um desses temas com esse tempo que a gente vai estar tendo a partir disso. Então, tá. Então vamos lá para a nossa primeira aula. Nós vamos estar iniciando falando aqui sobre o período do silêncio, os 400 anos. Na nossa última aula do Antigo Testamento, a gente viu um breve resumo de o que aconteceu, né, nesse finalzinho, pós ali a carta, né, o livro de Malaquias, né, o último profeta do Antigo Testamento, e pós esse período foi um período de aproximadamente 400 anos que se passou o que é conhecido, né, como os 400 anos de silêncio, o período intertestamentário, o período em que não houve nenhum profeta, mas aconteceu muita coisa na história durante esses 400 anos até vir o nascimento de Jesus e o início do Novo Testamento. Pessoas que têm Bíblias aí um pouco mais antigas, vamos colocar aí de uns 40 anos, 50 anos para trás, as Bíblias tinham alguns adendos, né, que davam a entender esse período intertestamentário, né? A minha avó mesmo ela tinha uma Bíblia que, quando acabava o livro de Malaquias, você passava 4 páginas em branco, e aí depois que vinha o Novo Testamento, né? Era uma forma da Sociedade Bíblica do Brasil demonstrar que houve realmente, né? Aconteceu algo, só que esse algo não foi descrito, né? Então, e aí eles pulavam para o Novo Testamento. E existiam algumas outras formas, uma das que mais haviam era essa, né, das 4 páginas em branco, e isso com o tempo foi sendo descontinuado e hoje em dia não existem assim, mas se pegarem Bíblias aí bem antigas, algumas tinham uma página em branco só, algumas tinham 4, e tinham algumas versões diferentes que eles tentavam demonstrar que houve algo ali, mas que isso não estava canonicamente dentro da Bíblia, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso também, sobre a parte canônica, sobre os livros apócrifos, e a gente vai caminhar um pouquinho sobre isso. Vamos estar iniciando. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, pode estar perguntando, pode levantar a mão, que a gente vai explicando no decorrer, não precisa esperar até chegar o final da aula. Vamos estar passando aqui. Então, um versículo aí para a nossa introdução. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2, 5 e 6.
tudo se resume. A história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a história de Jesus, a história do Cristo, a história da redenção, a história desta eternidade na qual é contada a história de Jesus. Nós, como nós já falamos no nosso módulo anterior, né, nós somos coparticipantes da obra de Cristo. Assim como seremos co-herdeiros com Cristo na próxima eternidade, nessa eternidade nós somos coparticipantes. O personagem principal é Cristo e nós coparticipamos de toda essa história, que é a história de nossas vidas, sendo que Cristo, ele é aquele que deve estar em primeiro lugar em todas as coisas, no trono de nossas vidas, e assim como ele virá para reinar sobre todas as coisas. Então, é fundamental, assim como nós vamos estar vendo, né, o Novo Testamento, ele realmente é o rasgar do véu para que tudo aquilo que era um simbolismo, agora definitivamente aponte para Cristo. Antes apontava indiretamente, eram sinais que nem todo mundo conseguia entender, mas a partir do Novo Testamento, tudo aponta para Cristo, assim como toda a criação é. João vai falar muito sobre isso, né? Porque o Verbo se fez carne, sem ele nada se fez. Então, tudo é por Cristo, tudo é a partir dele e tudo retornará para ele. E aqui vai ser o nosso breve resumo, né, de tudo que nós vamos estar vendo hoje. Nós vamos passar pelo silêncio interbíblico, vai ser um breve resumo de tudo que a gente viu no final da nossa aula do Antigo Testamento, para que nós possamos estar fazendo o link agora com o Novo Testamento, exatamente sobre esses 400 anos. Nós vamos estar vendo sobre o sincretismo religioso que houve durante essa época, né, com os judeus. Com esse sincretismo, a rebelião dos macabeus, o surgimento dos livros apócrifos, o quesito da política e da religião e como se formou, né, a sociedade que Jesus viria a nascer, e automaticamente nós vamos estar findando com o nascimento de Jesus para a semana que vem nós passearmos aí pelos 4 evangelhos e por toda a história de Jesus na Terra, né? E aí, no final, nós concluímos vendo uma linha do tempo de todos esses acontecimentos. Silêncio interbíblico, de Malaquias a João Batista. Mais uma vez, relembrando, esse silêncio é porque não houve profecia. Como eu já disse, houve muitos acontecimentos históricos, aconteceram muitas coisas importantes durante esse tempo. Todo o quesito, o mundo, o Israel que Jesus veio, ele foi formado especificamente durante esses 400 anos, mas não houveram profetas sendo levantados. E o quesito, né, da profecia era algo muito importante para Israel, porque eles acreditavam que os profetas realmente eram pessoas que os iam guiar, né, por aquilo que Deus realmente queria para cada um deles. Mas a gente sabe que, infelizmente, o povo de Israel, né, eles sofreram muito com esse quesito porque eles tinham dificuldades de ouvir a voz de Deus. Ainda sabendo que os profetas os conduziam, né, mas geralmente os profetas, quase todos, estavam ali para corrigi-los dos seus pecados. Então, com isso, o silêncio acabou tornando o povo perdido, sem direção. E aí, com isso, nós vamos estar vendo tudo o que aconteceu durante esse período em que o povo esteve perdido, sem a voz de Deus para os guiar. Opa! Beleza. A gente vai ver aqui bem rapidamente esse início, porque é só uma recapitulação. Você já tem esses slides, no último slide do Antigo Testamento tem essa parte. Fim dos profetas no Antigo Testamento, inicia ali aproximadamente os 400 anos antes de Cristo, e os últimos profetas, eles foram ali guiados, né, até Malaquias, e se encerra a voz de Deus. Nesse momento, inicia o período intertestamentário, né, que é entre os testamentos, entre o Antigo e entre o Novo Testamento. Houve esse período intertestamentário, está entre os dois. E ele circula, né, aproximadamente entre 400 anos antes de Cristo e 5 antes de Cristo. E aí, isso é uma
idade aproximada, né? Mas com isso nós conseguimos entender realmente de que quando foi datado o nascimento de Cristo, hoje em dia nós sabemos que a datação foi errada. Hoje nós estamos no ano, né, 2024, mais 2024 depois de Cristo, mas nós sabemos muito bem de que Jesus, ele nasceu antes de Cristo. Cristo nasceu antes de Cristo. Tanto que quando Herodes manda matar todas as crianças, ele manda matar crianças de até 2 anos. Então, nós já sabemos que, com isso, Jesus ele já estava vivo há um certo tempo, então fica aí se oscilando de que pode ter havido aí 2 a 3 anos de erro nesse cálculo da datação. E após todo esse período, né, ali em 516 a.C., houve a reconstrução do segundo templo, por causa do retorno, né, do exílio babilônico, e aí eles começam a reconstruir todas as coisas ali com Esdras, Neemias e todas essas coisas. Mas em 167 e 160, o templo novamente foi blasfemado, eles fizeram sacrifícios de porcos no templo, o templo foi destruído por novas invasões e aconteceram muitas revoltas. Uma das principais revoltas foi o período, né, a revolta dos Macabeus. Tanto que nós conhecemos que existe um dos livros, né, o primeiro e segundo a Macabeus, que são livros apócrifos, na Bíblia Católica existe, mas nós vamos falar bastante sobre isso, mas não é porque todo livro ele é apócrifo que todo o contexto que está nele não é válido. Como documento histórico, a maioria dos documentos apócrifos, eles são muito válidos para quesito de entendimento da história, da cultura, do que aconteceu durante aquele período. Então, por exemplo, se nós pegarmos a carta de Tobias, se eu não me engano é Tobias, deixa eu só conferir para falar para vocês. Isso, ele mesmo. O livro de Tobias, ele também é um dos livros apócrifos, ele está na Bíblia Católica, mas o livro de Tobias, ele é um livro de recordações. Tobias, ele foi o escrivão de Jeremias, do profeta Jeremias. Quando Jeremias, né, clama a Deus que ele precisava de alguém porque a alma dele estava desfalecendo, Deus envia Tobias. Tobias ele foi o amigo de deserto, o amigo de prisões, o amigo de sofrimentos, e esteve durante um longo período da vida de Jeremias com ele. Então, o livro de Tobias ele é como se fosse um diário, mas ele não é um livro inspirado pelo Espírito Santo. O livro de Jeremias, que foi escrito uma boa parte por Tobias, porque era o escrivão de Jeremias, ele estava ali ao ponto de escrever o que Jeremias recebia do Espírito Santo e narrava para ele para escrever. Então, essa é a principal diferenciação entre um livro ser canônico e não canônico, os deuterocanônicos, né? Ou como nós conhecemos os livros apócrifos. Temos muitos livros apócrifos que realmente possuem coisas que contradizem a Bíblia, entram em contraponto, em choque com muitos conceitos, e esses livros realmente são livros problemáticos, são livros que eles são removidos porque eles entram em contradição com a palavra. Outros livros, eles são apenas livros históricos, mas eles não foram dados como inspirados pelo Espírito Santo. Se nós pegarmos principalmente pelo Antigo Testamento, nós tivemos muitos livros que eram livros históricos, livros que ficavam focando muito em genealogia, em acontecimentos, e se nós pegarmos esses livros em si, nós podemos falar, poxa, por que outros livros históricos também não entraram? Porque realmente eram pensamentos, não eram livros lineares. Tobias, ele escreve muitas coisas de como era o dia a dia com Jeremias, como que eles faziam, sobre suas caminhadas, sobre conversas que eles tinham
e às vezes Jeremias falava algumas coisas, alguns pensamentos, e ele ia registrando. Então, como isso era algo muito pessoal, eles não consideraram que era algo que era realmente válido para estar dentro da Bíblia. Não é descartado como documento. Os próprios judeus têm muito dos livros apócrifos como grandes fontes de estudo, mas eles realmente não entram no cânone judaico, não entram no cânone protestante, mas entram no cânone católico e algumas outras variações também. Se eu não me engano, na Bíblia anglicana também tem alguns livros deuterocanônicos apócrifos. Ô Wesley, deixa eu te perguntar. Esses livros apócrifos que contradizem o que a Bíblia fala, é interessante a gente que é estudante de teologia livre, a gente ler a nível de conhecimento. É interessante. Uma coisa que eu sempre indico: estudar, nada existe um limite para o seu estudo. O que nós temos que ter cuidado é realmente a nossa maturidade ao ler o que nós estamos lendo. Eu vou ler, fazer estudos sobre religiões. Tem alguém do meu trabalho que é de uma religião e eu quero conhecer a religião da pessoa para poder ter mais propriedade para evangelizar a pessoa. Super válido. Mas nós, por exemplo, um novo cristão, eu não vou recomendar uma leitura de livros apócrifos, de evangelhos que já foram confirmados, que foram documentos adulterados, de outras religiões, ou de filosofias, de ideologias, porque isso vai confundir muito a mente dele. Agora, quando nós já estamos realmente no nosso dia a dia, já buscando um conhecimento maior, todo conhecimento é super válido. Quando a gente fechar a nossa aula, eu vou mandar alguns links para vocês. Se eu não me engano, na Família Cristã, que é uma livraria, eles têm um box com todos os livros apócrifos. É muito bom e geralmente o box tem um valor muito bom. Eu vou ver ali o valor depois e eu mando o link lá para vocês poderem pesquisar, mas na internet também acha isso facilmente, e qualquer coisa é só abrir a Bíblia Católica na internet também, que tem os livros lá, e você pode ler. Mas, como eu falei, alguns livros realmente são históricos. Primeira e Segunda Macabeus são livros históricos, o livro de Tobias é um livro histórico, mas, por exemplo, quando a gente já entra para o livro de Judite, livro de Enoque, agora me fugiu o nome dos outros. A gente vai passar aqui, vai ter o nome de todos aqui. Mas existem realmente alguns livros que se tornam realmente mais perigosos, porque eles realmente entram em conflito com coisas de que a Bíblia abomina, que a Bíblia fala que é errado, e aí eles começam a entrar. A gente vai entender isso porque os apócrifos, eles aconteceram exatamente por causa do sincretismo. O povo não tinha mais a voz de Deus, eles começaram a misturar a sua cultura com os povos ao redor, e com isso eles começaram a se tornar místicos. E aí começaram a misturar o judaísmo com outras culturas, e aí surgiram esses apócrifos que têm coisas que são bem... que deturpam, né, muito do que a Bíblia diz. A gente vai ter uma parte aqui só para falar dos apócrifos, e aí a gente passa um a um, explicando um pouquinho melhor. E aí, beleza. O período dos Macabeus ele foi um grande período de conflito com os romanos, por causa da expansão, né? O Império Romano foi o último império que passou ali, né? Tiveram os assírios, tiveram os babilônicos, tiveram os medos, tiveram os persas, tiveram os gregos e tiveram os romanos. O povo de Israel ele foi dominado por diversas vezes. E aí até que chega o reinado de Herodes o Grande, né? Herodes o Grande, ele já era uma das fases mais avançadas da dominação romana, porque o Império Romano, durante um período, ele tentava dominar por força. Ele tentava impor a cultura, tentava impor a religião, tentava impor tudo. Só que como todos os povos praticamente que eles dominavam
tinham muitas rebeliões por causa dessa imposição, o povo já tinha sido conquistado, já tinha perdido, já tinha que pagar tributo para os romanos, e ainda tinha que ter a sua cultura, sua religião, toda a estrutura deles destruída para se tornar romano. Então o povo ficava muito enfurecido com isso. Então o Império Romano ele começou a simplesmente levantar pessoas que já eram daquele povo. Herodes ele era judeu, só que eram pessoas que realmente tinham aceitado o Império Romano. Então eles davam poder, colocavam ali como governantes, como pessoas ali a nível estatal, e essas pessoas respondiam a Roma, e obviamente tinham, né, os pelotões, as legiões que ficavam espalhadas, né, em cada território, tomando cuidado. Nesse caso, eu estou falando das legiões de soldados romanos mesmo, não a legião que a gente vê Jesus expulsando, né, que também acaba sendo uma ironia, né, quem usa essa expressão de legião, falando dos demônios, Pedro, né? Nós vemos isso no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, nós vamos estar vendo mais aprofundadamente isso na semana que vem, quando nós entrarmos nos Evangelhos, mas o Evangelho de Marcos ele também é um escrivão, e ele escreve o Evangelho aos pés de Pedro. Pedro é quem conduz o Evangelho de Marcos. É como se Marcos estivesse fazendo uma entrevista e ele vai anotando o que Pedro vai contando para ele. E Pedro, de uma forma meio que vexatória, meio que para envergonhar, para zombar dos romanos, ele chama eles de demônios. Então, por isso que ele fala, existiam tantos demônios dentro do Gadareno que pareciam legiões. Ele zomba, ele fala assim, aqueles demônios romanos, ele faz esse paralelo. Por isso que ele chama a quantidade de demônios que tinha dentro do Gadareno de legião, porque era uma referência à legião romana, que era o grande pelotão de soldados que ficavam por ali, e os judeus odiavam eles e realmente achavam que eles eram demônios que estavam incomodando eles. E aí vem o reinado de Herodes Antipas. Geralmente as pessoas confundem muito porque são dois Herodes. Herodes o Grande, ele é o que faz a perseguição aos inocentes, é o que tentou matar Jesus bebê. Só que esse Herodes, ele morre logo após, tanto que Jesus vai para o Egito, né? E aí o anjo avisa José falando que eles já poderiam voltar após um período. Tanto que o reinado de Herodes o Grande termina em 4 depois de Cristo. Então Jesus ainda era bem criança. E aí vem o reinado de Herodes Antipas, que inicia logo em seguida, que era descendente. 4 antes de Cristo e vai até 39 depois de Cristo. Jesus aqui já estava, já tinha sido morto, ressurreto e já tinha ascendido aos céus. E depois vão vir outros governantes, né, que vão pegar ali o período da igreja primitiva ali. O nascimento de João Batista e o ministério de João preparando o caminho para Jesus. Então, pode falar, Rafaela, que a gente já vai mudar aqui o tópico. Esse período do silêncio, dos 400 anos que se encerrou com o nascimento de Jesus, quando Zacarias recebeu a mensagem do anjo, dizendo que ele iria ser pai, que Isabel iria ficar grávida de João. Pode-se dizer que ali o silêncio foi quebrado? Sim, o silêncio, na verdade, ele não é quebrado em Jesus, o silêncio ele é quebrado em João Batista, porque a partir dali Deus começou a reafirmar. Ele inicia, né, nesse período da gravidez já de João Batista, e a partir dali o silêncio é quebrado. É a partir de João Batista mesmo. Joia. Agora a gente vai falar sobre o sincretismo, né? A helenização do mundo antigo. Vamos entender um pouquinho sobre o que foi isso. A helenização, ela se refere à influência e à assimilação da cultura grega em várias regiões do mundo conhecido, incluindo o Oriente Próximo e o Levante. O Oriente Próximo é a área que a gente conhece ali, né, onde tem Israel, os países palestinos, e um pouquinho que ele começou a iniciar ali para a Ásia,
mas Alexandre o Grande foi derrotado na Índia, então ele não conseguiu expandir além daquilo ali. O Império de Alexandre o Grande foi muito grande, foi, se não me falha a memória, o segundo maior conquistador, né, grande conquistador. O maior conquistador da história foi Gengis Khan, dominou quase todo o mundo antigo, foi um domínio absurdo. Depois vem Alexandre, depois vem o Império Romano, e o quarto último foi com o Holocausto, né, o nazismo. O nazismo foi o último aí mais próximo de domínio, mas em comparação com os outros, é essa escadinha: Gengis Khan, Alexandre o Grande, Império Romano e o nazismo. Então, com toda essa conquista, por que havia, né, aquele conflito do povo de Israel com os romanos? Os romanos, eles tomam o Império Grego, mas não foi numa força muito militar. Houve guerra, sim, entre Roma e Grécia, havia, mas eles meio que se fundiram. Tanto que nós estudamos muito, né, quando nós falamos a cultura greco-romana. Eles se uniram tanto que era até difícil saber qual era a diferença de o que era grego e o que era romano. Obviamente, os gregos, eles eram muito puxados para o lado da filosofia, do estudo, da cultura, das artes, de todas essas coisas. Os romanos, eles já tinham mais o quesito de construção, de agricultura, de edificações, de fortificação, de estratégia, de estar desenvolvendo coisas. Então, eles acabaram unindo o que era melhor dos dois nesse conflito e acabaram se tornando praticamente um. Só que quem fez a grande dominação foi o Império Grego, só que como o Império Grego sofreu grandes derrotas, ele não conseguiu se manter, e aí, nessa fragilidade do Império Grego, o Império Romano acaba assumindo. Só que o Império Grego, ele já tinha passado por Israel e ido para cima, e passado daquilo ali indo para outros países. Então, ele influenciou muito Israel. Ele contaminou a cultura judaica. E o povo de Israel, ele tem grandes problemas com isso. Porque, em primeiro lugar, Israel, ele já tinha passado com isso com o Império Babilônico. O Império Babilônico, ele quebrou muito o que era Israel. Tanto que, a partir do Império Babilônico e o cativeiro, é que começaram a surgir as sinagogas, porque como eles não podiam ir para o templo e cultuar a Deus, então eles construíram a sinagoga. A sinagoga, ela vem desde o período do cativeiro babilônico. A partir dali, eles ficaram ali aproximadamente 70 anos no cativeiro, eles esqueceram o idioma deles, tanto que eles falavam hebraico antes do cativeiro babilônico, e após o cativeiro babilônico, quando eles retornam e tentam reconstruir Israel, eles já tinham a sua língua tão misturada com o babilônico e com as línguas dos povos ao redor, que é daí que surge o aramaico. O aramaico, ele é uma variação do hebraico com uma mistura de muitas culturas que houveram ali. Um outro problema do sincretismo que veio da Babilônia foram os samaritanos. Os samaritanos, eles eram judeus que tiveram filhos lá no período, né, babilônico, e não conseguiram manter a sua genealogia pura, né? É o que eles falam que é um judeu não puro. Então, por isso que eles tinham muita desavença com os samaritanos, porque eles olhavam para os samaritanos e os samaritanos sempre lembravam eles do período de escravidão, né, o período que eles estiveram em cativeiro babilônico. E principalmente porque eles se tornaram impuros. Eles acabaram trazendo muitas culturas, muitas coisas juntas, e aí a gente sabe a quantidade de conflitos que eles tiveram por causa dessas coisas. E com isso, quando chegou o Império Grego, e mais uma vez eles viram que, depois de todos os esforços que eles passaram para remontar a cultura deles, depois do Império Babilônico, e eles acabam tendo a cultura deles sendo atacada mais uma vez, e pela cultura grega, que era uma cultura muito oposta, então aí eles entram num problema muito grave.
das pessoas que queriam lutar a todo custo para manter o judaísmo do jeito que eles tinham reestabelecido, ou pessoas que queriam aceitar como era para estar se portando, né, e aceitando aquela colonização para não ter que ficar enfrentando eles. Então, o período helenístico ele foi muito complicado. Ele veio ali por causa de Alexandre o Grande e outros, né, generais e imperadores, mas Alexandre o Grande foi a figura mais proeminente disso tudo. As cidades helenísticas, elas foram fundadas, né, aí durante todo o período, e acabou que Jerusalém, infelizmente, acabou se tornando uma cidade da qual tinha presença helenística também. Os helenísticos, né, o quesito do helenismo, ele vem de Helena, né, e esse helenismo, ele é uma dominação, realmente uma doutrinação. Eles estavam ali doutrinando, tipo assim, vocês são inferiores, vocês não sabem o que vocês fazem, vocês são pessoas que não são cultas, e o Império Grego, ele queria dominar, ele tinha a visão de que, para eles libertarem o mundo, eles tinham que levar a filosofia, eles tinham que levar a cultura deles para todos os lugares, porque eles se achavam, sim, superiores a todos os outros. Então, com isso, eles acabam, né, tornando isso muito agressivo. E para o povo judeu, que já tinha sofrido muito com isso, se tornou algo ainda pior. E por causa disso que vão surgir muitas rebeliões. E uma das coisas que é extremamente importante, só para vocês terem uma noção de como o Império Grego tornou influente a sua cultura sobre Israel, é que a partir do domínio grego é que existe mais uma transição linguística. Primeiro, Israel falava hebraico. Depois do cativeiro babilônico, Israel começou a falar aramaico. E depois do cativeiro grego, Israel começou a falar o grego. Só que o grego que nós vemos na Bíblia, tirando Mateus, uma boa parte, ele é escrito em aramaico, tem grego também, mas tirando Mateus, o resto do Novo Testamento inteiro é em grego, só que ele é um grego muito específico, ele é o grego koiné. Esse grego koiné, ele é uma variação linguística. Assim como o aramaico, ele era uma mistura do hebraico com outras línguas e tornou aquela língua local, o grego koiné, ele era uma mistura do grego original, do qual eles foram colonizados, com palavras que eles já usavam. Então, era meio que como se eles estivessem falando grego e no meio da frase tivesse um pouco de aramaico e no meio da frase também tivesse outros idiomas que eles iam falando por causa da quantidade de povos que foram misturando ali. Então, não era uma língua pura. Os próprios gregos, quando iam lá, eles precisavam prestar atenção naquilo que as pessoas estavam falando para realmente conseguir entender aquilo que eles estavam dizendo, porque era uma língua deturpada. Então, era uma variação do grego que, com o tempo, obviamente, né, a influência dos gregos foi tornando isso mais limpo, né? Eles foram conseguindo entender, mas por isso que quando a gente vai fazer exegese da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, quando a gente pega uma única palavra, essa palavra ela pode ter variações diferentes, porque aí a gente vai ver o significado que eles usavam para aquela palavra, e aí a gente pode pegar a raiz daquela palavra, aí quando a gente já passa para a raiz, a gente vê o que era a palavra no grego mesmo, em original, e aí quando a gente vai para a raiz, a gente abre um leque, e aquela palavra podem ter significados e sentidos diferentes. Tanto que, às vezes, a gente pode ver uma mesma palavra sendo usada várias vezes no Novo Testamento e, às vezes, com sentidos diferentes. Porque como eles usavam uma palavra que era derivada e não a palavra raiz, então eles conseguiam fazer essa mescla, porque eles tentavam tornar também mais fácil para que eles conseguissem estar dizendo. Então, era obrigatório você ouvir a frase inteira para entender o sentido, porque se você pegasse palavra por palavra, poderia realmente não fazer sentido a frase. Muitos idiomas hoje são assim, você tem que entender o contexto, né? Você não pode analisar de forma
isolada, e isso acaba que facilita, de certa forma, também a exegese, porque a exegese nós temos que analisar o contexto. Nós analisamos palavra, o contexto daquilo, o contexto geral, e nós vamos ampliando, né, cada vez mais para tornar o nosso estudo bíblico dos originais mais efetivo. E aí, com isso também, né, além da língua, tiveram muitos costumes e muitas práticas, aí vai ter, né, filosofia vai entrar, arquitetura vai entrar, arte, costumes sociais e muitas coisas. A cultura judaica ela foi inundada pela cultura grega e isso impactou muito. Impactou tanto que trouxe variações do judaísmo. O judaísmo ele foi tão impactado por causa do grego que hoje, né, até hoje, perduram algumas variações do judaísmo que são variações mais místicas. Os judeus começaram a mexer, né, com o misticismo e colocar isso tudo. Alguém aqui já ouviu falar da Cabala? Ou conhece, né, algum judeu cabalista? Já ouvi falar, a Madonna segue muito essa tal da Cabala. A Cabala ela tem muitas variações, geralmente pessoas, né, cultistas, satanistas, ou principalmente, né, pessoas gnósticas também podem mexer muito com isso. Eles vão mexer porque a Cabala é uma leitura através de alguns princípios bem isolados da Bíblia, mas tem tanto comunicação, né, que eles dizem, né, comunicação com anjos como comunicação com demônios, né? Para eles estarem liberando portais, aí entra no quesito de energia, é o que eles chamam da árvore da vida, né? E aí eles fazem simbologia sobre aquilo para estar liberando e ganhando, né, coisas através disso. Então, essas pessoas que acreditam em poder de portais, poderes energéticos, comunicações com anjos, comunicações com demônios, aprender com espíritos, todas essas coisas vai entrar nessa parte. Então, a Cabala ela é um caldeirão de coisas que foram sendo misturadas ali, e como eles eram judeus, então acabou que ficou conhecido como os judeus cabalistas, né? Mas é a parte mística, né? É o misticismo do judaísmo que veio também dessa época e existe até hoje. E aí iniciaram também os conflitos, e aí nós tivemos o judaísmo e a helenização. O judaísmo, ele começou a lutar, e aí a gente vai mudar aqui de tópico, e a gente vai entender como que o judaísmo lutou contra isso. Algumas pessoas e alguns grupos políticos que foram surgindo, eles aceitaram, eles realmente fizeram política, jogo de interesse com os gregos e com os romanos. Agora, outros grupos já foram realmente para o outro lado. Eles foram para o lado da guerrilha, o lado realmente de estar lutando contra aquilo ao ponto de querer matar todas as pessoas que estavam invadindo Israel. Com isso, né, com tudo isso, a gente vê que houve, né, uma cultura híbrida. Israel passou por muitas fases disso, né? Tanto que hoje, quando a gente olha Israel, até hoje, Israel ainda é muito híbrido. Israel não existe um único judaísmo. Nós somos judeus. Existem muitos tipos de judaísmo. Existe os judeus cabalistas, existe os judeus messiânicos, que são os judeus que aceitam Cristo como Senhor e Salvador, realmente como Filho de Deus, mas permanecem com suas práticas judaicas, assim como muitos da igreja primitiva também continuaram com suas práticas judaicas, e Paulo vai falar que eles não tinham problema com isso, eles só não tinham que impor para quem não era judeu ter tais práticas. Existe até hoje, né, um pouco da linhagem dos fariseus, né, que são os judeus ortodoxos. Aí existem os judeus não ortodoxos. Quando nós vemos, né, aqueles judeus andando sempre com aquelas roupas pretas bem características, aquele lá são os judeus ortodoxos. Eles levam a doutrina, a lei muito ao pé da letra, levam até hoje. Hoje em dia, né, é
praticamente o que nós entendíamos antigamente como os fariseus. A gente vai falar um pouquinho também sobre os fariseus e sobre a importância deles. Hoje em dia, né, nós escutamos muito falar sobre os fariseus, sobre os essênios, sobre os saduceus, sobre todas essas variações, mas o quesito introdutório, como os fariseus foram criados, era um conceito muito válido, mas eles se perderam no meio do caminho e, obviamente, a gente vê muito isso porque o próprio Cristo criticou como eles acabaram chegando. E como o povo judeu sofreu muito, agora a gente vai falar um pouco sobre os apócrifos. Como houve essa mistura e a cultura judaica ela se tornou híbrida, ela se tornou misturada, então as pessoas começaram, a partir dessas misturas, pegar, eu vou pegar um pouco disso do judaísmo, um pouco disso dos gregos, um pouco disso dos romanos, um pouco disso dos babilônicos, um pouco disso dos egípcios, e aí começou aquele caldeirão. Então, nessa mistura de caldeirões, nós temos os livros apócrifos que foram escritos. Mas os livros apócrifos, eles apontam exatamente para esse silêncio dos 400 anos. Era um desespero, era uma expectativa do Messias. Eles estavam clamando, nós precisamos que o Messias venha para nos resgatar de todo esse cativeiro. Então, como não haviam profetas, então, indiretamente, no desespero, eles acabaram sendo induzidos ao erro de escrever coisas que não eram para terem sido escritas. Os escritos apócrifos do período intertestamentário referem-se a uma coleção de textos que não foram incluídos no cânon oficial do Antigo Testamento, mas que foram produzidos durante o período entre os dois testamentos bíblicos. Esses textos fornecem visões valiosas sobre a cultura, a religiosidade e as expectativas da comunidade judaica durante esse intervalo. O primeiro deles que nós vamos ver aqui é o livro de Tobias, que a gente já falou, né? O livro de Tobias, ele é uma narração, uma história ali de um jovem. Aí por isso que algumas coisas também que nós temos que ter cuidado, né? Ainda Tobias, tendo algumas partes ali que vão ser referenciadas a Jeremias, mas nem tudo nós conseguimos dizer que foi realmente Tobias que escreveu. Então, isso também é um dos quesitos que os apócrifos não entram na Bíblia. Geralmente, todos os livros da Bíblia, nós temos uma inclinação maior a saber quando foi escrito, quem escreveu, as razões, quais são as sequências, né? Até porque os escritos não é do jeito que nós temos na Bíblia hoje, no quesito de separação, né? Capítulos, versículos, subtítulos e todas as coisas que nós temos. Eles eram rolos diretos, a pessoa ia escrevendo suas cartas, passando, fechava um livro. Às vezes, um livro poderiam ser vários pergaminhos e depois eles eram transcritos para ser um rolo muito grande. Principalmente nas sinagogas, esses manuscritos eram transcritos dessa forma. Por exemplo, quando eles pegavam o manuscrito de Isaías. O manuscrito de Isaías, o próprio livro na Bíblia já é um livro extenso. Então, Isaías, ele ia escrevendo pequenos pergaminhos, juntava todos eles, e aquele era o livro de Isaías. Depois, eles transcreviam aquilo tudo num rolo inteiro, e aí o rolo de Isaías ficava aquela rodela bem grande. Então, eles iam fazendo isso para tornar mais fácil, até para os escribas, para as pessoas, né? Para nas sinagogas, quando precisava fazer as leituras, fosse mais fácil estar localizando. E isso foi sendo aplicado de várias e várias maneiras. No livro de Tobias, existem alguns momentos que Tobias relata que ele teve uma conversa com um anjo que se chamava Rafael. Só que essas partes da conversa com o anjo, elas não são muito conexas com o próprio livro. Então, às vezes você está lendo alguma coisa, de repente tem alguma frase, alguma conversa, ou aquela conversa não faz sentido no contexto.
Então, algumas coisas não se sabe se, às vezes, tinham muitos pergaminhos próximos e algum escriba foi e transcreveu para deixar num rolo só, e às vezes eram rolos que não participavam, porque quando nós chegarmos principalmente nos essênios, praticamente uma boa parte, principalmente do Antigo Testamento, nós temos que agradecer aos essênios. Os essênios foram um dos grupos religiosos judaicos que eles entenderam que, para eles manterem a santidade deles, eles tinham que se excluir da sociedade. Como a sociedade estava sendo contaminada por tantas religiões, culturas e tantas coisas, eles preferiram ir para o deserto e criar fugiu a palavra, uma sociedade entre eles de que eles iriam viver de tudo que eles tivessem ali. Eles caçavam a própria comida, faziam as próprias roupas, criavam as próprias casas, tudo eles faziam somente entre eles. Eles não voltavam mais para ter contato com as cidades, com tudo que tinha ali, porque eles acreditavam que tudo que estava acontecendo estava impedindo eles de se santificarem e logo de terem relacionamento com Deus. Então, eles foram para o deserto, se isolaram, e a partir daí, em alguns momentos, né, os essênios começaram a guardar muitos manuscritos em locais diferentes. Um dos mais conhecidos são os manuscritos do Mar Morto, que uma boa parte deles eram cavernas em que essênios moravam. Essas cavernas ficaram submersas, né? E depois, com o tempo, foram descobertos, houveram mergulhos, o mar baixou, eles conseguiram escavar, achar em vários outros locais todas as evidências que nós temos, tanto de livros canônicos quanto de livros apócrifos. Então, como alguns conceitos apócrifos não batem nem mesmo entre si, então aí eles são descartados por causa disso. Mas, mais uma vez, como estudo, como entendimento, para aprofundamento, é muito válido poder fazer a leitura, só temos que ficar atentos, né? Mas tem coisas nos apócrifos que são tão gritantes, como necromancia, falar com o morto, fazer sessão para conversar e perguntar coisa para os mortos do que eles esconderam em vida. Então, tem coisas que são tão gritantes que é muito fácil a gente perceber e entender o que está de errado. Mas existem algumas outras coisas que são mais sutis, então realmente é importante a gente ler, mas com cuidado. Temos o livro de Judite. Judite era uma viúva judia que ousadamente se infiltra no acampamento inimigo e mata o general assírio Holofernes para salvar seu povo. O livro explora temas de coragem e confiança em Deus. O livro de Judite ele é um dos poucos citados, mas ainda ele, aparentemente, não mostrando muitas coisas, ele possui contradições também, e ele é mais como, nós poderíamos dizer, que é tipo um livro de romance. Não no quesito de um romance homem com mulher, mas é mais algo mais... uma narrativa, tipo um livro mesmo de contos, essas coisas assim, contando uma narrativa ali de um acontecimento que não bate com conceito histórico, não bate com data, não bate com nada. Então, esse livro aqui, ele realmente tem muitos problemas nesse quesito. Sabedorias de Salomão, uma obra que busca transmitir ensinamentos e sabedorias atribuídos ao rei Salomão. O texto aborda questões filosóficas, éticas e teológicas, incluindo reflexões sobre a imortalidade da alma. Esse livro da Sabedoria de Salomão, ele é um livro muito problemático, porque, como ele mesmo diz, são atribuídas ao rei, e é a partir desse livro em que existe muitas teorias de que Salomão ele era um feiticeiro, de que Salomão mexia com magia negra, de que Salomão ele aprendeu feitiços para invocar e até aprisionar demônios, que a riqueza de Salomão vinha de demônios. Então, esse livro ele tem muito misticismo, muito. Então, ele é um livro realmente que pode ler? Pode. Não, a gente não tem que ter, meu Deus, vou ter medo de ler esse livro. Não, a gente não tem que ter medo de nada. Se nós cremos
de que Deus, ele é acima de todas as coisas, Deus é supremo, e que Cristo venceu todas as coisas, então a gente lê isso daqui entendendo de que é um devaneio humano, é uma loucura, é realmente um misticismo, é um paganismo, é algo que a mente humana se perdeu, pode ter sido influenciado realmente por demônios, por espíritos que induziram as pessoas a escreverem isso, pode sim realmente ter havido isso, mas no quesito de aquilo que é dado aqui, eles se utilizam de Salomão na tentativa de fazer com que as pessoas acreditem de que, como Salomão era o homem mais inteligente do mundo, essa inteligência não veio de Deus, mas essa inteligência veio da busca dele mesmo, né, humana, e quando ele entendeu de que para ele saber mais a cultura humana não seria suficiente, aí ele começa a se misturar com misticismo, com feitiçaria, com ocultismo, com o contato com demônios, e aí eles dão a entender de que são os demônios que dão tudo aquilo que Salomão tinha, não Deus. Então é um livro realmente muito problemático. Eclesiásticos, uma coleção de provérbios e instruções práticas atribuídas a Ben-Sira, um escriba judeu. O livro ofereceu conselhos sobre ética, moral, educação e a importância do temor a Deus. Eclesiásticos, totalmente oposto à sabedoria de Salomão, ele é um livro de provérbios, um livro de conselhos. É igual nós temos até mesmo provérbios seculares de pensadores e pessoas, né, inteligentes, filósofos ao redor do mundo que têm conselhos, essas coisas que podem até ter frases interessantes e até mesmo que nos fazem refletir. O livro de Eclesiásticos, ele é um livro de conselhos gerais. Não é tão similar como o livro de Provérbios que nós temos, né? Até porque o livro de Provérbios, ele é um livro inspirado e realmente tem a sabedoria que Deus deu para Salomão, mas é como se fosse, como que eu posso dizer? É como se nós estivéssemos conversando com uma pessoa mais velha, uma pessoa que vai dar muitos conselhos, que vai contar um pouco das experiências dele, e ele fala realmente, ele é um judeu que ele vai falar sobre a importância de nós termos a nossa vida com Deus. É um livro tranquilo, ao que me vem à mente, não tem nenhuma heresia nesse livro, mas como ele é tipo também um diário, alguma coisa meio que pessoal de Cira, então ele não é dado inspirado por Deus, ele é um livro pessoal, então ele não entra na Bíblia, mas é um livro tranquilo. Tem uns quesitos também da história que ele vai contando, é um livro para a parte histórica e cultural, um livro bom. Ô Wesley, Fala. o livro de Eclesiástico, esse livro apócrifo, Sim. E o livro Eclesiastes, que está na Bíblia, Sim. Eles foram escritos pela mesma pessoa ou por pessoas diferentes? Não, são pessoas diferentes. Eclesiastes também é de Salomão, da velhice de Salomão. É o livro que Salomão ele gasta, né, mesmo falando sobre todos os seus erros, né, tudo que ele aprendeu e viu os momentos que ele passou, né, afastado de Deus. Livro de Eclesiastes, quando a gente vê ali, né, a transição, livro de Cantares, livro de Provérbios e livro de Eclesiastes, são livros que você vê maturidades muito diferentes de Salomão. Então, o livro de Eclesiastes, você sente uma profundidade. E lendo Eclesiastes e Eclesiástico, você entende naturalmente por que Eclesiástico não está na Bíblia. Eclesiastes, ele tem aquela visão de que Salomão ele está tão arrependido, tão quebrantado, que ele começa a falar, tudo é vaidade, eu gastei a minha vida com coisas que não iam valer nada, eu não recusei nada diante dos meus olhos, e ainda assim isso não me adiantou de nada, isso não me acrescentou tempo com Deus. Então você vê Eclesiastes, um quebrantamento do homem, você vê uma carta de alguém dando um conselho, tipo assim, dedique sua vida a Deus, não perca sua vida com coisas banais, com coisas fúteis. Agora, o livro de Eclesiásticos, ele deixa de ser importante quanto a isso? Não, mas é como se você tivesse sentado no sofá com um amigo que está te contando experiências da vida dele.
Então, ele é um livro mais informal, ele é um livro mais cotidiano, que ele fala... É um diário, ele conta sobre a vida dele. Não tem uma experiência assim tão forte, algo que o Espírito Santo ministrou no coração de Cira. Quem escreveu Eclesiásticos foi Ben Sira. É dado que foi Ben Sira, né? Ele é judeu. Mas é um livro tranquilo de ler também. O Wesley, esse Sabedoria de Salomão, no caso, Fala. realmente, assim, foi algo que pode ter acontecido com Salomão? Realmente ele foi por esse caminho, ou é alguém que escreveu falando que ele foi? Então, aí é um quesito é um quesito complicado. Primeiramente, esse livro de Sabedoria de Salomão, nenhum historiador data de que realmente foi Salomão que escreveu. Mas aí a gente entra no quesito. Algumas coisas que estão escritas ali podem realmente ter acontecido, aí fica um imenso ponto de interrogação. Porque Salomão, ele se perdeu exatamente porque ele se casou muitas vezes e ele se casou com muitas mulheres que não eram de Israel. E ele acabou criando até mesmo templos, queimando incenso e até sacrificando filhos para deuses estranhos. Então, a gente não sabe até onde Salomão se perdeu. Então, se Salomão chegou ao ponto de realmente tentar fazer contato com os mortos, tentar fazer feitiços, magia negra, tentar fazer contato com demônios, não sabemos o ponto que Salomão chegou. A Bíblia não declara isso, o livro lá de Sabedoria de Salomão fala sobre isso, mas é como se fosse alguém que ouviu falar e escreveu sobre aquilo. Não é o próprio Salomão e nem é alguém que era diretamente, tipo assim, era um amigo, era um servo de Salomão que ia com ele e viu aquilo tudo e anotou. É aquele negócio, eu ouvi de um amigo que ouviu que outra pessoa ouviu. Então, a gente não tem como comparar, mas aí fica em aberto para a gente imaginar até onde Salomão se perdeu, né? Entendi, obrigada. Nada. E aí, continuando sobre história, nós temos 1ª e 2ª Macabeus, que vai contar a parte das guerras. Quando os Macabeus, né, eram realmente... Pode falar, quem levantou a mão aqui? King Rei. Oi, professor Wesley, boa noite. Boa noite. Assim, na minha concepção, lendo Eclesiastes, eu não acredito nessa possibilidade, né? Peraí. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Eu não acredito nessa possibilidade de que Salomão ele possa ter consultado a demônios e tal. Eu acho que a gente não tem nem que imaginar isso. Eu não creio nessa possibilidade. Eu acredito piamente em tudo que foi escrito, né? O próprio Salomão, vendo as suas próprias vaidades, de quando ele, né? Ele fala da vaidade do homem, de quando ele se envolve com muitas mulheres e tal. Mas sobre o escrito lá dos apócrifos, eu não creio nisso. Eu não acredito. Eu acho que a gente não tem nem que pensar nessa possibilidade. Se eu estiver errado, o senhor me repreende, tá? Nessa possibilidade de que Salomão pudesse se envolver com isso. Porque nem o próprio Saul, Deus deixara que ele se envolvesse. Entendeu? Saul, ele consultou... Eu acho que a gente tem que crer no que está escrito lá na Bíblia. Com mortos, né? Porque, sim, ele fez. Mas, assim, eu acredito que a gente tem que crer no que está escrito ali, na palavra, né? E o que passa de sair sobre os apócrifos, que são históricos, são coisas culturais, né? São pensamentos do próprio homem.
Sim. Entendeu? E crer naquilo que está escrito ali na palavra. Eu acredito assim, tá? Sim. Não, nós só podemos bater martelo realmente naquilo que está escrito na Bíblia. Tanto que. Opa! Desculpa, vou desligar o microfone. Muito obrigada. Nada. A Bíblia é nosso manual de fé, nós não podemos ir contra nada, tanto que qualquer conceito que nós possamos levantar que vá contra algo que está na Bíblia, esse conceito é o que nós chamamos de heresia, né? Quando nós falamos, levantamos uma tese que não pode ser comprovada biblicamente. O quesito aqui, por exemplo, por que algumas pessoas, né, creem? Por exemplo, eu não creio que Salomão ele se tornou, por exemplo, nesse livro vai dizer que Salomão ele se tornou um alto mestre da magia negra. Eu não consigo crer que Salomão chegou a esse nível. Mas a Bíblia fala que Salomão sacrificou filhos para demônios. Então, ser movido por magia e sacrificar um filho para demônios num altar, em um sacrifício para um Deus estranho, sendo que ele conversou com Deus 2 vezes na vida dele, e ele foi aconselhado por Davi, viu toda a maravilha e todo o poder de Deus durante sua vida inteira, isso já demonstra realmente uma grande queda de Salomão, e ele teve que se reerguer, e o livro de Eclesiastes mostra que na sua velhice ele se arrependeu de tudo que ele fez e do tempo que ele perdeu, que ele poderia ter tido mais relacionamento com Deus. Mas a Bíblia ela não vai falar o que ele fez, em quesito de até onde ele foi, mas somente o caso dele ter sacrificado, ainda que seja um filho para demônio, em culto. Então, isso já é algo muito profundo, isso já é algo, tipo assim, é como se ele tivesse desviado da fé mesmo, porque ele fez uma abominação, ele matou um filho para oferecer para um demônio, para derramar o sangue do filho dele para um demônio. Isso é um culto que a gente vê em outras religiões aí que fazem realmente sacrifícios, que sequestram criança, fazem coisas, então é algo muito complicado, e a Bíblia fala sobre isso. Então, eu não posso falar que Salomão ele era um mestre de artes místicas, mas eu sei que Salomão ele teve uma queda na fé dele muito grande, mas, graças a Deus e pela misericórdia de Deus, ele teve ainda seu tempo de arrependimento, e aí ele encerra a sua vida dando o principal dos conselhos, que é tudo é vaidade, tudo é banal. Nada que eu fiz, ainda que ele tenha chegado no nível mais profundo de envolvimento com as trevas, até isso vai estar, ele vai estar, né, ali dizendo assim, nada disso é válido, a não ser estar diante do Senhor. Então, ainda que ele tenha se aprofundado muito, a gente vê o poder de Deus. Para Deus, da onde que ele tem que tirar a pessoa, se é de muita podridão ou de pouca podridão, para Deus isso é irrelevante. Para Deus ele tem poder para libertar qualquer pessoa. Eu vejo isso como um acréscimo de fé, ainda mais para as palavras de Salomão, porque é um homem que conversou com Deus, esteve diante da Shekinah de Deus, foi envolto pela nuvem, pela glória de Deus. Ele chega ao ponto de se desviar a tal ponto e depois de retornar, é misericórdia. É a misericórdia, é o amor, é a graça que somente Deus poderia executar na vida dele. Então, aí no caso, professor, é como que ele, na verdade, pelo que o senhor explicou aí, né? Ele teve uma queda na fé, digamos assim. Sim. E aí a graça de Deus vem em resgate por suas últimas palavras que ele falara lá nos capítulos. Isso, né? daí. No final ali, ele fala tudo sobre ali digamos assim, a sua queda espiritual e eu vejo a graça de Deus. É isso daí. Não é isso? É que tem pessoas que perguntam, será que Salomão foi para o céu? Eu falo assim, gente, é só ler Eclesiastes, é a última carta da velhice dele. Isso. Ele se arrependeu. Porque é como Sansão também. Muitas pessoas acham que ele não foi salvo, abrindo parênteses, né? Mas você vê ali no último estágio ali
né, da sua missão, você vê a graça de Deus sobre a sua vida. Sim. Até né? porque a força de Sansão vinha do Espírito Santo, Do né? Espírito Então, Santo, o Espírito isso. Santo desceu sobre ele uma última vez. Né? Desceu sobre ele e ele pede para que na última missão, para que ele cumprisse nem que fosse a última vez na sua missão, né? Sim. Então, tem pessoas que falam assim, Saul se suicidou. Assim, Saul, ele tentou suicídio. Sim. Ele se lança sobre a espada, não morre, e aí ele pede para que o menino o mate, para que não venha um soldado inimigo e tire a vida dele. Ele tentou realmente suicídio, mas ele não obteve êxito no seu suicídio. Obteve isso. Muito obrigada, professor. Nada. E o último apócrifo aí que a gente vai estar vendo é o Testamento dos 12 Patriarcas. A Bíblia não apresenta tudo isso de patriarcas, né? Obviamente, eles elevam algumas figuras ali a nível de patriarca, mas é um conto, vamos dizer que é um livro de fantasia, do qual eles pegam personagens históricos e ficam falando como foram as genealogias, quais foram os grandes efeitos que eles fizeram durante os anos e como que a vida deles impactou, né, cada uma das tribos de Israel. Eles falam dos 12 patriarcas, não pelos patriarcas que a gente tem na Bíblia, né, que é Abraão, Isaac, Jacó, e aí depois a gente vai ter os outros personagens. Patriarcas mesmo, de acordo com a Bíblia, são os 3, Abraão, Isaac e Jacó. José para frente, aí ali já separam as tribos, todas as coisas, não são patriarcas mais. Aí aqui eles consideram que foram grandes líderes dentro de cada uma das tribos, que aí tornaram, né, a história de cada tribo mais importante. Mas é um livro de fábula, esse livro aqui ele é bem simplesinho também, mas não agrega muito, não. E agora nós vamos ver a política e a religião. Os apócrifos, eles vieram exatamente por esse desespero. O povo estava desesperado porque Deus não falava. Agora, enquanto algumas pessoas iam para esse misticismo, para essa tentativa de criar uma história, outras pessoas já foram para o outro lado. Outras pessoas foram para a ação. E aí, algumas foram para o lado político e outras para o lado religioso. Nós vamos ver alguns dos principais grupos, que foram muitos grupos que surgiram. Depois eu mando um material lá mais explicado para vocês sobre cada um deles. Durante esse período, o primeiro grupo que nós podemos falar são os fariseus. E por que eu falei que os fariseus eles são muito importantes? Porque como o povo de Israel ele foi inundado pela cultura grega, os fariseus eles se uniram para registrar o que era a cultura judaica. O conceito do farisaísmo era muito bom, porque eles não quiseram ir para a luta armada, mas como eles já eram pessoas muito estudiosas, eles se reuniram em um grupo de mestres e estudiosos e eles falaram que eles iriam contra-argumentar toda a filosofia grega. Então, eles se equipararam, eles colocaram a filosofia grega e a filosofia judaica de pé uma com a outra, porque como os gregos falavam que eles eram pessoas inferiores, que eles não tinham cultura, que eles não tinham isso, então os fariseus se sentiram tão ofendidos com isso que eles reuniram toda a cultura judaica, começaram a escrever quais eram as regras, o que tinha que fazer, como eram os princípios, para que eles conseguissem distribuir isso nas sinagogas, tipo assim, olha, vocês estão se corrompendo, vocês estão começando a ter costumes gregos. Eu falei assim, um judeu tem que falar assim, um judeu tem que agir assim, um judeu tem que se vestir assim, o judeu come isso, o judeu não come aquilo. Então, eles registraram a lei. E aí eles começaram a se dividir, indo para as cidades, indo para as sinagogas, para que eles, como mestres da lei, pudessem estar pregando e ensinando o povo a não perder a sua cultura. Então, de primeiro modo, o farisaísmo foi uma resposta excelente. Eles enfrentaram
de igual à cultura e à filosofia grega. Então, eles se impuseram. Falaram assim, olha, a gente não vai colocar a mão na espada, mas também a gente não vai deixar vocês destruírem a nossa cultura. A gente sabe, nós sabemos, né, quem nós somos, nós sabemos quem é o nosso Deus, o que nós temos que fazer, e a cultura de vocês não vai destruir a nossa. Então, o farisaísmo ele foi muito importante para a manutenção de tudo aquilo que é a cultura judaica. O problema é que eles se corromperam. Como eles sabiam de que eles eram grandes mestres, de que eles eram mais elevados entre os outros judeus, isso começou com o tempo a entrar a ganância no coração, né? Ganância, soberba, e aí a gente sabe no que isso acabou a dar. Infelizmente, começou muito bem, foi uma guerra cultural, né? Uma guerra ali filosófica, ideológica muito forte, e que eles conseguiram praticamente assim ter isso com êxito, eles conseguiram vencer porque a cultura deles não foi perdida, e tudo aquilo que eles se dispuseram, né, de distribuir a lei, de ensinar a lei nas sinagogas, isso foi muito válido, tanto que até o período de Jesus e depois de Jesus ter ido aos céus, os fariseus se tornaram ainda dominantes por muitos e muitos anos. Então, a missão original era muito boa, mas eles, infelizmente, acabaram se perdendo com o ego, né? O ego deles tomou o coração deles. Pode falar? Professor, Oi. Só uma pergunta. Nem todos os fariseus eram hipócritas? Nem todos. Nem todos. Nem todos, né? Porque dependia realmente do coração. Dependia realmente se a pessoa se deixava, né? Se deixava tomar por aquilo. Por exemplo, nós temos Nicodemos. Nicodemos foi conversar com Jesus porque ele reconhecia realmente de que Cristo ele tinha uma revelação superior. Ele se colocou ali a pé de humildade diante de Cristo. E Cristo vai e confronta Nicodemos com o que era o verdadeiro evangelho. Entendi. Porque também, né? Oi? Tem uma parte, que é Mateus 23, que Jesus ele sempre vai se referir ao grupo dos fariseus, né? E eu vejo que a mensagem de Jesus para os fariseus é bem diferente para os discípulos. Sim. Tanto que quando Jesus aponta para eles e diz assim, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu vejo que Jesus aponta para os fariseus. Porque para o discípulo, eu observei que foi bem diferente a mensagem, acho que é em 1 João, se eu não me engano, que Jesus aponta para os discípulos assim, e eu vos dou um mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E se você for ver no Mateus 23 todo, Jesus fala para os fariseus ali, né? E eu observo que a mensagem é diferente. E aí foi essa pergunta, né? Se todos os fariseus são hipócritas. Porque eu percebo a mensagem de Jesus sempre atingia só os fariseus. Sim. Sempre os fariseus, sempre os fariseus. A mensagem era diferente. Ele criticava bastante, né? No próprio Mateus 23 aqui, ó. Mateus 23, a partir do 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Em alguns momentos ele fala para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, que eram os três principais grupos que mais entravam, né, de conflito com Jesus, querendo questionar ele. Eram os três principais. Mas em si, tipo assim, ele falava de forma geral, porque a classe tinha se tornado daquele jeito. Por exemplo, os fariseus, eles se iniciaram como um grupo religioso. No tempo de Jesus, eles já não eram um grupo religioso, eles tinham se tornado um grupo político. Eles se tornaram tão influentes em Israel que eles realmente começaram a mandar no povo. Então, aí, por isso que Cristo começa a bater muito no quesito deles. Pode ser, o Jairo também era, né, Wesley, um fariseu que na dor recorreu a Cristo, né? Jairo, ele era... Se eu não me engano, Jairo, ele era publicano.
Publicano, é? Publicano. Eu acho. Tipo Mateus, se eu não me engano. Hum. Ele tinha muitos relacionamentos com os fariseus, até porque os fariseus eles eram também envolvidos com o Império Romano, né? Aí por isso que eles transitaram. Os fariseus eles deixaram de ser um grupo religioso. Eles começaram a mexer com muita política. Então, por exemplo, os judeus odiavam os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Mas aí os fariseus começaram a fazer jogo com eles para terem ganho no meio disso tudo. E aí eles faziam jogos, tanto que os fariseus conversavam com os romanos, os fariseus, o sumo sacerdote conversava com Caifás, então tinha muito envolvimento político no meio disso tudo. Ô Wesley, eu estava vendo aqui, em Lucas 8:41 diz que Jairo era chefe da sinagoga daquele lugar. É a mesma coisa que publicano, é? Chefe da sinagoga. Ele poderia ser também um publicano. Ele poderia. Uhum. Mas ele tinha que ter, porque todo publicano era um judeu, né? Então, em algum momento ali, porque se eu não me engano, Jairo ele era uma das pessoas destinadas pelo Império Romano para estar tomando conta daquele local. Jairo tinha muito envolvimento com os romanos. Entendi. É isso. Eu estava só conferindo aqui, porque Jairo ele foi indicado pelos romanos para estar ali. Ele era um dos responsáveis, né? Mas não cita se ele era, por exemplo, o mestre daquela sinagoga, né? Ele era um dos responsáveis a nível de liderança, né? Todas as pessoas tinham que responder a ele, mas não quer dizer também que ele era aquele que ensinava naquela sinagoga. Mas ele tinha jurisdição romana. Entendi. E aí nós temos os saduceus, né? Os saduceus, eles também eram tipo como os fariseus, só que os saduceus, eles eram céticos. Os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios, não acreditavam no mundo espiritual em si. Tanto que são os saduceus que ficam perguntando para Jesus. Eu falei assim, se uma mulher casa com os 7 irmãos de um homem, porque todos eles morreram e nenhum deu filho a ela. Quando chegar no céu, ela vai ser esposa de qual dos 7? Então, tipo assim, eles tinham visões muito deturpadas do que era o céu e do que realmente era o mundo espiritual, né? Então, os saduceus, eles eram bem complicados e tinham umas perguntas que realmente porque eles se perderam no meio daquilo ali, eles já não acreditavam mais. Eles realmente eram um grupo muito mais político, porque a religião deles era muito fraca. Os essênios, a gente já falou, né, que é o povo que decidiu viver de forma isolada para fugir de todo aquele impacto cultural. E aí nós temos os zelotes. Jesus ele teve um dos seus discípulos que também era um zelote, Simão Zelote. E os zelotes eles eram revolucionários, eles eram realmente um grupo de guerrilha. Eles acreditavam que eles iam libertar Israel pelo poder militar.
Então, eles faziam emboscadas, matavam soldados, tentaram matar governadores e várias pessoas de influência no Império Romano, e os zelotes deram bastante dor de cabeça para o Império Romano. Eles eram a principal ameaça do Império Romano, eram os zelotes. Os zelotes foi o grupo que substituiu, anos depois, né, os macabeus. Os macabeus foram um dos principais grupos revolucionários e mantiveram guerrilhas por anos e conseguiram, por alguns períodos, expulsar o Império Romano, não totalmente, né, mas atrasar e causar grandes perdas para o Império Romano. E aí o Império Romano veio com grande força, acabou com os macabeus, o Macabeu em si, né, que era o personagem principal, ele sofreu traição, foi assassinado, e aí depois surgiram os zelotes. Os macabeus vinha realmente do sobrenome, né? Se não me falha a memória, era Jonas Macabeus. E aí veio o movimento a partir dele. Os zelotes já era realmente por causa do zelo. Eles tinham um extremo zelo pela cultura deles, então eles não admitiam que nenhum outro povo estivesse ali. Então, os zelotes era de ser extremamente zeloso pelo amor, né? Pelo amor à pátria, pelo amor a Deus, a santidade, a pureza. Eles acreditavam de que como Deus tinha dado aquilo ali, como Deus tinha dado para os juízes, para Josué e para todas as pessoas, e foi conquistado por força, eles também deveriam manter aquele local por força. E aí, um dos discípulos de Jesus também foi um zelote. E aí nós temos os helenistas, né, e os amoneus. Os helenistas eram os judeus, né, que adotaram os costumes e a língua grega, tornando conhecidos como helenistas. Os amoneus eram descendentes dos macabeus, que lideraram a revolta contra os Seleucidas. Isso daí. Os amoneus eram descendentes, né? Variações ali, e alguns deles também participaram do movimento dos zelotes, né? Foram muitos grupos que fizeram rebeliões ao decorrer da história. Tinham muitos outros grupos que fazem parte, né? Tem os herodianos, que os helenistas são aqueles que aceitaram a cultura grega. Os herodianos são aqueles que fizeram parcerias com o Império Romano, principalmente com Herodes, né, para estar ganhando benefícios, né, ali do governador. Vamos falar então um pouquinho aí das revoltas e da diáspora. A gente já falou bastante dos macabeus, mas esta aqui é uma ilustração de quem era, né, Judas Macabeus. Ele e seus irmãos, eles que guiaram, né, toda essa rebelião contra a opressão selecida, que era um dos movimentos que vieram tomar ali o governo de Judá. Infelizmente, eles acabaram caindo sobre isso, mas esse governo ele foi bem curtinho, porque logo em seguida veio Alexandre o Grande com seu grande domínio, e o que os macabeus já estavam em rebelião contra os seleucidas, eles vinham enfrentar rebeliões muito maiores por causa do Império Grego, que estava logo às portas já. Teve também, né, o domínio ptolemaico que veio ali. Esse domínio ele foi uma leve transição entre o grego e o romano, porque até o Império Romano conseguir assumir tudo que o Império Grego tinha, ele levou muito tempo, tanto que o Império Romano é menor do que o Império Grego, e ele teve que fazer muitas guerras para conseguir terras que já eram conquistadas, porque como ele levou tempo para se estruturar, até porque o Império Romano ele tinha um quesito de estratégia e poder de guerra muito forte, mas eles iam dominando pouco a pouco, então eles perderam muito território com isso. Se eles não enviaram, tipo assim, vamos enviar líderes para todos os cantos onde já tem o Império Grego. Eles não fizeram isso, eles foram se estruturando pouco a pouco. Então,
Com isso, outros governos se levantaram durante esse período, e um deles foi o Ptolemaico, que tomou um pouco ali de Israel e logo após também foi dominado pelos romanos. Logo após, um dos governantes que foi levantado foi Herodes o Grande, e aqui tem a imagem, né, do massacre dos inocentes, né, que foi a tentativa de Herodes de tentar matar Jesus. Algumas revoltas importantes, essas já foram depois de Cristo. Nós tivemos a revolta judaica contra Roma. Essa revolta foi muito grande, aconteceu em Israel mesmo, por causa da vinda do César, e eles quiseram colocar deuses, né, deuses romanos, estátuas, essas coisas dentro do templo. O povo se revoltou muito, os zelotes se revoltaram absurdamente com isso, e houve uma revolta absurda. Tipo assim, essa revolta, óbvio, os zelotes eram muito mais preparados, mas o próprio povo, as pessoas normais se revoltaram contra o Império Romano, e houve uma guerra descomunal naquela época que durou muito tempo para o Império Romano conseguir restaurar a paz sobre aquele local lá. E depois, em 132 a 136 depois de Cristo, teve outra revolta zelote, e essa foi liderada por Bar Kokhba. Bar Kokhba liderou uma revolta contra o Império Romano também, buscando a independência judaica. A revolta foi reprimida pelos romanos, resultando em consequências graves para a comunidade judaica. Israel ficou nesse loop durante muitos e muitos e muitos anos. Jesus, ele foi assunto aos céus ali por volta de 33, 34, e aqui a gente já está em 136. 136, o livro de Apocalipse já tinha sido escrito, João, que foi o último apóstolo a morrer por idade, já tinha morrido. Aqui a gente já estava entrando, né, no período da patrística, né? A patrística é o período ali em que todos os apóstolos já tinham morrido, e aí a igreja primitiva, ela é governada agora pelos discípulos dos discípulos. Então, tem todo o período ali que são os novos pais na fé, né? Os novos líderes, né, que vão estar sendo levantados para estar conduzindo a igreja. Aqui já era uma nova geração da igreja primitiva. E aí, com todas essas guerras, com tudo isso, né, nós chegamos ao nascimento de Jesus, ao Messias, o tão aguardado Salvador. O ambiente espiritual, político e religioso desse período, de tudo isso que nós vimos, criou um contexto único para a vinda do Messias. Quando Jesus começou seu ministério, ele se apresentou como o cumprimento das profecias messiânicas, trazendo salvação espiritual e inaugurando o reino de Deus. Nós sabemos muito bem que Jesus, ele vai ser essa ponte, né, entre todo o Antigo Testamento e o Novo. Tudo aquilo que remetia a Cristo agora se cumpre em Cristo. Não à toa, o Evangelho de Mateus é o evangelho que foi escolhido para ser o primeiro evangelho em ordem na Bíblia. Em ordem cronológica, o primeiro evangelho a ser escrito, a primeira carta o primeiro evangelho, né? Ele é o evangelho de Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, depois vieram, né, os evangelhos sinóticos, né, que são os três similares que vieram aí depois o segundo, Mateus, e depois o evangelho de Lucas, que ambos, né, ficam ali circundando as referências, e o evangelho à parte, que é bem diferente, é o evangelho de João. Cada um deles vai ter suas características, porque cada um escreveu assim, e Mateus, ele dedicou o seu livro principalmente para os judeus, tanto que uma boa parte do evangelho de Mateus é escrito em aramaico, porque o foco dele era de que os judeus, ainda que fosse o judeu mais simples, conseguisse ler e entender aquilo. Então, o foco dele era alcançar os judeus e dizer:
Cristo Jesus é o Filho de Deus e ele é o verdadeiro Messias. Ele é o nosso rei, aquele que todos os profetas diziam. Tanto que o livro de Mateus é o livro do Novo Testamento que mais faz referência ao Antigo. Ele cita quais são os profetas. Tem alguns momentos que ele cita qual foi a frase que o profeta disse. Ele gasta tempo descrevendo. E toda a introdução, a genealogia de Mateus ali, falando a genealogia de Jesus, ele dedica um quesito que é conhecido... Alguém aqui já ouviu falar do termo gematria? Não. A gematria, ela é uma forma, não é, mas eu vou falar assim só para que fique mais fácil de entender. Ela é uma numerologia judaica. Não é misticismo, a gematria ela é muito mais antiga do que quando o povo começou a se deturpar, mas quando se escreve, né, na forma ali do aramaico ou do hebraico, eu posso escrever uma palavra e colocar um código nessa palavra. Esse código eu tenho a palavra no meio, e aí eu coloco pontinhos em cima e vírgulas ou ondas embaixo. De acordo com a posição, com a quantidade, com o tamanho, com a espessura de cada uma desses traços, vírgulas, ondas e pontos, eu adiciono conceitos dentro dessa mesma palavra. Quem usa muito isso são os profetas. Os profetas, principalmente, né, nós podemos pegar Ezequiel. O livro de Ezequiel ele é lotado desse tipo de escrita, porque como ele tinha muitas visões, para ele não perder o tempo de esquecer o que ele tinha visto, ele escrevia dessa forma, era uma forma dele escrever menos e contar mais coisa ao mesmo tempo. Então, alguns profetas usavam muito esse estilo, e quem usa esse tipo de estudo é Mateus. Mateus ele vai usar da gematria, dessa numerologia, para ele estar mostrando para os judeus que Jesus ele era descendente de Davi. Tanto que a genealogia de Jesus ela é formada por 3 ciclos de 14. De Abraão a Davi, 14. De Davi ao cativeiro babilônico, gerações. E do cativeiro babilônico até Jesus, mais 14 gerações. Obviamente, ele pulou muitas gerações, muitos nomes nisso daí, ele focou nos nomes que eram principais para montar a árvore genealógica, mas por que ele fez o quesito de usar o número 3 e o número 14? Porque o nome de Davi ele é formado por 3 letras, e a soma das 3 letras do nome de Davi, cada letra, né, no alfabeto hebraico possui um número, a soma dá 14. Então, ele fez esse quesito de ser 3 gerações de 14 exatamente para fazer a referência direta a Davi. Então, se ele iniciou o livro falando Jesus, eu estou contando a genealogia do rei de Israel, Jesus. Então, ele gasta esse tempo fazendo esse estudo que todo judeu conseguia entender e fazer esse cálculo. Pode falar, Rafaela. Ô, Wesley, em falando de gematria, Jesus também chegou a usar da gematria quando, acho que se eu não me engano, me falha a memória, me corrija se eu estiver errada, quando Pedro pergunta quantas vezes tem que perdoar, se Sim. são 7, aí ele diz, não, 70 vezes 7. Eu já vi um vídeo de um judeu messiânico no Instagram, ele falando justamente sobre essa questão, que tem uns cálculos, ele fala tanto cálculo ali que eu não entendi foi nada, mas o que eu entendi foi que chega a 490, como ele chegou, eu não sei. Só sei que faz muito sentido. Eu tenho até esse vídeo aqui salvo, que eu salvei esse vídeo para mim, para eu, digo, uma hora vai surgir a oportunidade e eu vou perguntar. Mas aí, no caso, Jesus também chegou a usar dessa gematria nessa parte também, né? Sim, sim. Ele usa a gematria exatamente. É o vídeo do Natanael, não é? Isso, esse homem mesmo. É isso daí. Então, ele usa exatamente para isso. Jesus poderia ter escolhido o número que ele quisesse. Ele poderia ter falado 70 vezes 1000, 70 vezes
sei lá, 70 vezes 70. E aí ele vai falar, assim, não, é 70 vezes 7, porque ele queria usar um número em específico, por causa da gematria. É algo muito cultural para o judeu. O judeu, ele todo o alfabeto e os números para os judeus, eles andam juntos. Então, isso era muito natural. Para a gente pode parecer estranho, né? Nossa, 490 vezes. Aí tem muita gente que fala assim, não, é porque é difícil, né? Uma pessoa, por exemplo, a pessoa vai, sei lá, ela vai cometer o mesmo erro 490 vezes em um dia. Aí a gente fala assim, não, é um número que a pessoa nunca vai bater no mesmo dia. Mas não, é por causa da gematria, de que Jesus queria falar exatamente sobre o quesito do extremo perdão, né? De toda essa causa, de como nós devemos estar agindo, né? Entendi. Até mesmo porque Jesus, ele condiciona de que nós devemos perdoar para receber perdão. Então, a gematria dele ali também vai condizer com isso. Aí aqui tem o quesito. A gematria, hoje em dia, ela também é muito usada por causa do quesito da cabala, né? O pessoal invoca. Por isso que eu falei que eu não, o certo não é usar a palavra numerologia, porque a gente sabe que numerologia é uma coisa muito mística, né? Mas o quesito da gematria, por isso que é bom a gente enfatizar o nome, não falar que é numerologia, porque a gematria, ela é uma forma de escrita. Então, eu conto... seria tipo assim, você pega o seu nome e aí cada letra do seu nome tem a posição no alfabeto. Então, aí você vai pegar, por exemplo, a letra tal tem o número 16, o número 16 no alfabeto, a letra tal é o número 3 no alfabeto. E aí você coloca e soma e fala assim, o número do meu nome é tal. Só que isso para a gente vai parecer numerologia, né? Só que para eles têm um conteúdo muito, muito forte disso, né? Tanto que para eles escolherem um nome, todo nome para eles tinha um significado, e o nome também tem um número, por causa que o número pode dar muitos significados para muitas coisas, né? O próprio nome de Jesus. Nós conhecemos Jesus como Jesus, mas o nome de Jesus em Israel, né, no aramaico, não é Jesus. O nome de Jesus na Bíblia é Josué. Então, até porque no judaísmo você não pode dar um nome que nunca houve na sua genealogia, né? Por causa de uma quebra, de parecer que não é descendente da sua própria terra. Então, o nome foi sendo diluído. Eu tenho um estudo que mostra passo a passo da transição das línguas, como que o nome de Josué em aramaico foi parar em Jesus no português. Eu mando lá no grupo para vocês. É bem, bem interessante, porque o nome de Josué na Bíblia, ele é em hebraico. O nome de Jesus, né? O nome de Jesus é Yeshua, né? Yeshua. O nome de Josué eu esqueci a pronúncia. É um pouquinho diferente, porque o aramaico eles dão uma comprimida no nome, mas eu mando lá direitinho para vocês. Aí é como se eles tivessem dado uma resumida no nome de Josué, que aí se torna o Yeshua, e aí isso foi sendo simplificado para o grego, para o latim, e depois isso acabou virando o Jesus que a gente conhece, né? Porque ele vira Jesus no latim, e aí na hora de transcrever para o português, o Jesus, ele se tornou Jesus. Pode falar. Vou arriscar. A forma de falar. Eu vou ler aqui do jeito que eu tô vendo. Ieoshua, Josué. Isso aí. Se não for, tá próximo, mas é isso mesmo. Eu tenho aqui anotado em algum lugar aqui. Eu vou mandar o estudo para vocês. Eu vou procurar aqui, eu mando o estudo direitinho para vocês. Mas é bem interessante. Porque o quesito do nome de Jesus ser Josué, né, é muito importante, porque a nossa Bíblia ela é dividida em muitas partes, né? Nós temos o Pentateuco,
os históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. A Bíblia hebraica, ela é dividida em 3. Ela também tem, né? Ela é a lei, ela é os profetas e ela possui os históricos, né? Então, assim que termina a lei, inicia os profetas. E o primeiro livro dos profetas é Josué. Então, o livro ali de Josué, né, sendo o primeiro profeta, porque toda pessoa que tinha um relacionamento com Deus, eles consideravam que era um profeta. E Josué conversou muito com Deus. Deus deu muitas estratégias, conduziu ele. E Josué, ele é a transição de Moisés. Ele quebra, né, aquela liga, né? E Josué, ele era o quê? Ele era um general, ele era um rei. Ele era uma pessoa que estava conduzindo o povo após Moisés. Então, Jesus tem todo esse simbolismo também de ter o nome de Josué, dele estar quebrando a aliança com a lei. Óbvio, né? Ele declara, né? Ele é a própria lei, ele põe a nova lei, né? Que ele institui, mas ele se põe ali também como profeta, e ali pela ordem de Melquisedeque, porque ele já era muito antes de haver, e com tudo isso ele também se coloca como rei, ele se coloca como general, ele se coloca como verdadeiro líder de Israel. Existe muito simbolismo do nome de Jesus ser Josué no original. Pode falar. Professor, o senhor poderia dar uma explicação mais precisa dentro da agimetria, né? Uhum. Sobre 70 vezes 7. O que tem a ver o código sobre o que quer dizer na agimetria? Que é isso que eu não entendi. Deixa eu pegar aqui para você. Por favor. Porque ele reduz reduz, né? No caso? Como se fosse reduzir, calcular para chegar a uma frase, não é isso? O valor total de uma palavra? Eu reduzo a escrita, mas eu aumento o significado. Entendi. Mas o que tem a ver aí no 70 vezes 7? Deixa eu pegar dentro da agimetria, por favor. Deixa eu pegar aqui para você direitinho, para eu te falar certo. Eu vou pegar aqui Gematria, né? O nome, professor, é gematria, né? Gematria. Gematria. Obrigado. Isso. Aqui, achei aqui, certo. A gematria que Jesus fala no 70 vezes 7 é por causa disso daqui, 70 vezes 7 alcança o resultado de 490. E por que Jesus escolheu esse número? Porque 4 mais 9 mais 0 é igual a 13. E 13 em hebraico significa, né, existem aí, por exemplo, um número pode significar muitas coisas. Aí por isso que é o quesito de eu escrevo pouco para ter muito significado. Então eu posso fazer várias variações. O número 13, ele pode significar amor, ele pode significar misericórdia e ele também tá, e ele está falando, né? Ele faz uma comparação de que o 13 em si ele não tem nada a ver com o azar, como muitas pessoas dizem, né? Mas a palavra em específico aqui que Jesus usa é a misericórdia. Porque quando Jesus ele faz, né, a oração, né, assim, perdoai a nós assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, é o quesito de dar misericórdia para receber misericórdia. Eu poderia aplicar amor aqui? Poderia aplicar, mas quando a gente fala do quesito de perdão, eu não aplico o próprio quesito de amor. Ainda o amor também sendo uma escolha, não um sentimento. Mas quando alguém me fere, eu tenho que escolher perdoar. Eu não posso esperar, no dia que eu quiser perdoar, eu vou perdoar. O quesito da misericórdia é um ato instituído por Cristo para que nós venhamos estar salvados.
Então, ali, ele entendia de que os discípulos e as pessoas que estavam ao redor, eles não conseguiam entender exatamente pela lei antiga a importância de perdoar uns aos outros. Então, Cristo fala, para que vocês sejam perdoados, é necessário que vocês perdoem. Porque se vocês querem misericórdia, vocês terão que ter misericórdia antes. Porque se vocês não forem misericordiosos, se vocês não conseguem perdoar ao seu irmão que você vê, como vocês vão, então, buscar as coisas do reino de Deus, né? Como que nós falamos que amamos o irmão, que nós não amamos o irmão a quem nós vemos, e nós falamos que amamos a Deus a quem nós vemos. Então, Jesus está falando sobre tudo isso em uma única frase. Ele pega várias coisas que ele já disse, reforçando mais uma vez. Se vocês querem realmente ser perdoados, vocês têm que perdoar. Então, a palavra-chave desse 490 que ele fala é misericórdia. Para vocês serem perdoados, vocês vão ter que perdoar. Se vocês querem receber misericórdia, vocês vão ter que viver primeiramente como pessoas misericordiosas. Perfeito, professor. Tá bom? Muito obrigada. Eu mando esse estudo aqui para vocês. Tudo que a gente está vendo, eu mando lá depois direitinho para vocês poderem ver mais com calma depois, tá? Tá bem. Beleza. Aí aqui, né, Mateus 1,17 tem o versículo que Mateus ele fala, né, sobre esse quesito. Assim houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio para a Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Esse daqui é a gematria principal do que Mateus faz para explicar que Jesus é descendente de Davi. Aí ele faz, né? Ah lá, por que aí aqui ele tem uma explicação do que é gematria. A gematria de Davi, ela é formada, o nome de Davi tem 3 letras, e essas 3 letras somadas dão o número 14. Olha lá, ó, a primeira letra 4, a segunda letra 6, então dá 10, mais a terceira letra 4, aí nós temos 14. Então são 3 letras, aí Mateus faz 3 gerações e é a soma das 3 letras 14. Então ele faz 3 gerações de 14 para enfatizar aquilo que ele queria dizer. E, obviamente, né, o quesito que os judeus tiveram dificuldade de entender é de que Cristo ele não tinha vindo sobre o quesito de reinar naquele momento. Primeiro, Cristo ele veio nos libertar da nossa escravidão do pecado, para depois ele verdadeiramente vir como um rei, né? Tanto que ele veio e se colocou na posição de servo, se assentou sobre um jumento. Era um símbolo também de que aquele rei estava vindo em paz, quando um rei entrava em uma cidade sobre um jumento. Mas quando um rei entra sobre um cavalo dentro de uma cidade, principalmente o cavalo branco, aquele rei vem sobre sinal de guerra. Por isso que o livro de Apocalipse fala muito sobre Cristo assentado sobre um cavalo branco, porque aí ele está vindo para guerrear. Ele está vindo para encerrar essa eternidade e iniciar a próxima eternidade com ele, reinando sobre o trono. E aí nós temos a nossa linha do tempo de tudo que nós vemos hoje, né? Eu coloquei aqui desde as profecias de Isaías, porque são as profecias messiânicas, né? As principais, obviamente, que em todo o Antigo Testamento nós temos profecias messiânicas. E aqui um breve resumo de toda a parte de o que aconteceu com Israel, né? Cativeiro assírio, cativeiro babilônico, domínio persa, domínio grego, aí houve a revolta dos macabeus, domínio romano, até o nascimento de Jesus, aproximadamente ali em 4 antes de Cristo. É uma média ali que os historiadores hoje fazem de acordo com o próprio massacre, né, dos inocentes, que tem documento comprovando que Herodes fez essa calamidade lá em Jerusalém com o assassinato dos bebês e das crianças, né, tentando matar Jesus. Beleza, pessoal? É tudo isso, bastante coisa, né? A parte histórica é bem grande, mas tudo isso vai ajudar a gente a entender melhor qual é o mundo, quais eram as pessoas, né?
principalmente quando a gente vê os fariseus, a gente vai entender realmente a importância que eles tiveram em Israel e como que a cultura, né, a cultura realmente de Israel estava tão contaminada, tão poluída, e por que que o povo ansiava tanto por um Salvador, por um Messias, né? E aí, a partir de semana que vem, a gente entra aí em todos os evangelhos, vendo aí a missão, a vida de Cristo, morte, ressurreição e ascensão de Jesus até a grande comissão, enviando os discípulos. Amém, gente? Amém. Amém, A professor. pergunta, Amém. esse é o momento, senão a gente encerra por hoje. Profeta messiânico mesmo é próprio Isaías, né? Profeta Isaías, né? Oi, perdão? Profeta messiânico Isaías, né? Sim, é o principal O messiânico. principal, né? Mas Principal. todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, não é isso? Sim, sim. Desde Gênesis, né? Desde Gênesis, a vida de Cristo. e tem muitos ali algumas, por exemplo, qual é? Tipo, José é um tipo de Jesus. Josué. Josué? Mas José também, não? José. Ele também faz um tipo de Egito? Jesus um tipo de Jesus sobre salvação. Ele trouxe a salvação para o seu povo. Não, não é um sinal messiânico, mas faz parte, né? Ele se tornou ali um dos seus salvadores. No caso aí, Josué, né? Mas Josué é um sinal messiânico. Um sinal messiânico, isso. Tem mais algum? A serpente no deserto é um dos principais. A serpente no deserto, né? O estandarte que Moisés levanta, que quando as pessoas olhavam para ele, o mal era removido, era um símbolo da cruz. Era Cristo morto na cruz, e todo aquele que olha para a cruz, olha no quesito de olha e se arrepende, né? Não é só o olhar para a cruz, né? Puramente assim. Mas é um sinal da crucificação de Cristo. Existem salmos messiânicos, existem muitos profetas que falam sobre tudo isso. Moisés fala muitas coisas sobre o Messias. E aí a gente vai ao decorrer de toda a Bíblia, né? Os livros históricos falam um pouco menos, os livros poéticos também não falam tanto, se bem que o Salmo, né, o livro de Salmos, ele é um livro poético, mas ele tem salmos messiânicos, tem profecias que Jesus cumpriu que estão em Salmos. Sobre os ossos não se quebrarem, nenhum osso do seu corpo se quebrará, está em Salmos. Dará ordem aos anjos para que seus pés não tropecem, está em Salmos, e o próprio Satanás usa isso contra Cristo na tentação do deserto. Existem muitas coisas, o Antigo Testamento é repleto nós chamamos de tipologias ou tipificações de Cristo, né? São simbologias do Antigo Testamento que já apontavam para Cristo. Tem muitas. Só de profecias e sinais que Cristo cumpriu, se eu não me engano, são quase 400 sinais. São muitas coisas. O maná, por exemplo, né? Oi? O maná, por exemplo. O maná é a provisão. O maná é a provisão. Não remetia ao corpo de Cristo, né? Deles comendo como o corpo de Cristo. Mas no original não quer dizer o que é isto? Oi? No original quer dizer o que é isto que apontava para Cristo, não? Sobre o pão? O maná. Vou conferir para você agora. Por favor. Se eu não me engano, o maná no original grego, se eu não me engano, o que é isto que apontava para Cristo, o pão que desceu do céu. Deixa eu pegar um aqui, ó. Êxodo 16, 31. Êxodo 16, 31. Vamos ver no original aqui o que ele quer dizer. Maná. Maná é uma palavra que é escrita em gematria. Gematria?
Maná, o pão do céu que alimentou os israelitas durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Significa o que é isso, né? Eles não sabiam o significado. Mas deixa eu ver a aplicação dele. Tem a aplicação no grego também. A gematria é muito complicada. Isso daqui realmente ia ter que analisar ponto a ponto. Porque, por exemplo, a gematria de maná, olha só a quantidade de palavras que podem significar. Pode significar filho, pode significar força, violência, poder, rei, um homem de Judá, cesto, fora, razão, proprietário, lugar de morte, antepassado. Aí realmente tem que pegar a frase, o contexto, analisar tudo ali para verificar quais são as palavras da gematria que vão se encaixar aqui. Gematria é muito interessante, mas dá trabalho fazer a análise dela. Aí do grego realmente é só a parte histórica. No grego ele não tem um conteúdo em gematria, né? Ele fala realmente que era o alimento que manteve o povo no deserto. No grego ele é somente a parte histórica. Ah, sim. Interessante, viu, pastor? Mas eu vou mandar o link também da página aqui da gematria do Maná aqui para vocês poderem ver. Eu também que a gente poderia ter uma disciplina só de gematria para entender melhor, né? Gente, eu amei a Rafaela. Ô, sotaque gostoso, viu? Oxe, Prazer, Rafaela. Bia. prazer, Bia. Tu é de qual do estado de Nordeste? Maceió, Alagoas. Eu sou de Fortaleza, viu? Oxe, muito bom. Adoro cearense. Tu mora no Rio. Muito boa. Prazer, viu? Oxe, vou falar, pastor Demétrio, disciplina de gematria para nós. A gente aprendeu. Gematria é puxado. Oxe, menino, meus olhos chegam a brilhantou, menina, com esse tema. Só essa partezinha da gematria. Eu também fiquei muito interessado, viu, professor? É muito interessante, é muito interessante. Tá bom, gente? É isso. Por hoje é isso. Vou lotar de links lá o grupo lá para vocês poderem ver mais coisa lá. Tá ótimo. Muito obrigada. Pode mandar, obrigada. Boa noite, Deus abençoe, rapaz. gente. Boa noite aí, semana abençoada para vocês, Boa tá? noite, semana Boa noite, abençoada. professor. Até amanhã. Deus.